Oi, gente. Vamos para o nosso segundo tema dentro dessa proposta de vídeos mais compactos. Eu sugeri que a gente falasse um pouco sobre o que tem acontecido dentro da proposta abolicionista como um todo, dentro do movimento, dentro das pessoas que têm, da relação entre as pessoas que se aproximam do veganismo, né? Ainda, às vezes, completamente sem informações e outras com muitas informações. Lembramos, nós somos 7 bilhões de pessoas. Eu acho que já está beirando 8, mas enfim, que sejamos 7. Muito pouca gente está conseguindo hoje encontrar um nicho onde as pessoas, com a liberdade que nos cabe, falem a mesma coisa. O que a gente tenta é aproximar as que falam semelhante. Mas a dissonância é muito maior do que as consonâncias. Então, o que pode acontecer com isso? A gente vai precisar se organizar em prol da causa. Se organizar em prol de libertar, se organizar em prol de reconhecer direitos coletivos, quando existe um sistema que se beneficia da escravidão, é um trabalho hercúleo, um trabalho muito difícil. Porque o que acontece é que, assim, existem pessoas que estão adorando esse sistema e elas têm o mesmo direito de se expressar que as pessoas que estão achando horrível esse sistema. Quem já fez a conexão e costuma ficar chocado com o que vê fora da caverna. Poucos de nós nasceu num ambiente vegano, poucos para não dizer raros. A maioria imensa rodou no meio desse lixo durante anos da própria vida. Quando a gente acorda, se dá conta que tá no pântano lodacento, a gente precisa fugir. A primeira coisa que a gente sente é a vontade de sair carregando todo mundo que estiver lá também. Da mesma maneira que se a gente acordasse num campo zumbi, a gente ia querer fazer isso com os parentes, né? É exatamente isso que a gente tenta fazer. Então, eu até costumo dizer, bom, os parentes que estão aí revoltados, dizendo que a gente está querendo impor a nossa visão para eles, se a gente tivesse encontrado um pote de ouro gigantesco e a gente estivesse tentando impor para eles a divisão desse ouro, será mesmo que eles iam ficar tão indignados e tão furiosos contra nós? E se a gente tivesse descoberto que a gente está num campo zumbi e aí os monstros estão vindo para cima deles e eles estão dormindo, eles não iam querer ser despertados? Eu tenho certeza que sim, em sã consciência. Acontece que sã consciência hoje é artigo de luxo. Porque a sã consciência, ela não é uma coisa que cai na cabeça da gente. É um trabalho que a gente constrói dia a dia. É um trabalho contínuo, muitas vezes ininterrupto. E muitas vezes caindo, levantando, sacudindo a poeira, soprando o ralado e voltando para a guerra. Não é uma coisa básica. Então, quando as pessoas elas negam a estar, elas se negam a serem cuidadas dentro dessa perspectiva, elas estão como os drogados, as pessoas que estão adictas, né, dependentes de alguma coisa. Elas estão gostando daquilo em algum nível, mesmo que elas consigam reconhecer o mal que aquilo faz, mas existe um sistema vicioso ali e muito bem subsidiado pelos traficantes, né, entre aspas, dessa droga que entorpece a mente, que tira qualquer possibilidade de percepção. Então, é natural, embora não seja bom, é natural que essas pessoas elas se coloquem avessas, né, e façam retaliações, porque aquilo mexe com elas. Então, o que a gente precisa entender é que na hora de mostrar alguma coisa para alguém, não dá para mostrar com uma pedrada na cara, porque isso não vai surtir o efeito que a gente precisa que surta. Não é o que eu gostaria, que todo mundo acordasse e falasse, tá bom, você tá acordado e eu tô dormindo, eu tô drogado, eu tô enlouquecido, me leve que eu tô indo. Mas acontece que não é assim. E se não é assim, a única coisa boa que a gente pode fazer é conseguir conquistar um meio hábil. Meio hábil não é passar a mão na cabeça, não é endossar a preguiça, não é endossar a indisposição ou se deixar bater e abater
por essas pessoas, por esses pensamentos truncados, mas é encontrar uma maneira de fazer o que tem que ser feito sem acabar se envolvendo numa guerra, num tumulto desnecessário. Então, o que eu penso que a gente pode já identificar como um elemento que causa muito esses nódulos dentro do nosso movimento, que causa esses tropeços, né, esses obstáculos que depois a gente fica enrolado neles e não consegue sair, é uma coisinha do mal chamada intransigência. Todo mundo traz o seu pacote de entendimentos devidamente lacrado, blindado, impenetrável, para colocar num lugar onde a gente precisa dividir. Agora, veja bem, ontem, por exemplo, eu recebi pedidos de adolescentes que me falavam: Nana, eu preciso de ajuda, amanhã vai acontecer uma reunião e vai ter uma pessoa trazendo a Bíblia falando sobre o direito de matar, que a gente tem mesmo que matar. Me mostra argumento? Eu não sou cristã. A minha crença, a minha percepção da espiritualidade, ela é da filosofia budista, onde não matar é não matar mesmo, e é não matar ninguém, nem o inseto. Então eu não tenho entendimento suficiente para abordar o cristianismo com propriedade. Mas eu não acho que só os budistas é que têm direito de defender o veganismo. Eu não acho que só budistas tenham direito de defender o direito à vida de todos os seres. Tem muito cristão que entende isso muito bem. Então, o que eu faço? Eu chamo essas pessoas e digo: cristãos veganos, por favor, argumentos. Isso ajuda, porque a menina não está tentando deixar de ser cristã, ela só está tentando ser vegana cristã mesmo. E o que a gente faz numa hora dessa? A gente tenta ajudar. Bruno, você pode me socorrer ali, por favor? A gente tenta ajudar, mas tentar ajudar é fazer o quê? É dar a nossa contribuição de uma maneira eloquente. A eloquência depende de paz. Não dá para ser eloquente e violento ao mesmo tempo, porque a violência, ela cega, ela fecha portas, ela não vai deixar a gente entrar. Então, quando eu penso assim, e eu não vi no movimento esse ano só gente que estava com pensamentos ruins, né, com pensamentos danosos, virem com seus pensamentos lacrados. Eu vi muita gente boa dentro do movimento, com condições perfeitas para dar sua contribuição de elucidação, de clareza, vir também com os seus pacotes fechados. E quando elas vêm com esse pacote fechado, o pacote está tão fechado que a gente não tem como aproveitar. Entende? Essa é uma questão que a gente precisa discutir até conseguir entender. Discussões filosóficas para uma revolução, ela precisa estar aberta. Ontem eu manifestei, por exemplo, um gosto meu acerca da música que se toca hoje. E me posicionei contrária a alguns gêneros que ainda chamam de música e que para mim já não deveriam mais nem ser chamados de música. É uma expressão, sem dúvida, porque tudo é. Um assassinato também é uma expressão, né? Uma cusparada também é uma expressão. Mas não dá, eu não chamo de música determinados gêneros que querem se ler assim, mas eu não sou dona da cultura, eu não sou dona, então eu manifesto a minha opinião. E muita gente veio e falou: olha, não generalize porque tem isso aqui, tem a raiz daquilo lá, isso deriva de alguma coisa, esse gênero deriva de alguma coisa que no começo era bom e tá distorcido agora. E o que a gente faz? Bom, eu agradeço, porque aí eu vou começar a repensar aquilo e ver até que ponto a minha opinião realmente vale a pena ser expressa. Porque vai ter um momento que, de repente, se eu perceber que todo mundo fala o contrário, eu guardo a minha opinião pra mim. Eu não preciso nem expor. Por enquanto, eu acho que eu ainda posso expor e que ainda vale expor. Mas se eu chegar à conclusão de que a maior parte das pessoas dizem: Nana, olha, a sua opinião, ela não ajuda, ela não está servindo para nada e eu discordo dela, então eu vou guardá-la para mim e praticá-la na minha própria vida. Então, se eu detesto um gênero que se chama musical, que eu não considero musical, mas todo mundo está considerando que é musical e tá bom para as pessoas, então eu simplesmente não vou ouvir e não vou expressar e vou ficar para mim, porque não tem problema. Porque a questão é o quanto as pessoas estão sentindo a necessidade de se expressar, mesmo quando aquela expressão ela não está colaborando com nada nem com ninguém. Então, eu acho que
foi um desperdício esse ano de muita gente boa, que tinha muita coisa boa para dizer, mas que chegou com seus posicionamentos fechados. Problematizar, ok, até um determinado limite eu acho que a problemática contribui. Eu me referi por força do hábito, muitas vezes, dentro das expressões variadas que eu fiz, me utilizando de alguns termos que ainda estavam presos ao preconceito, até o preconceito animal mesmo, que é esse que eu luto, né, que eu milito de verdade na causa animal. Então, muitas vezes eu usei porcaria. É bom quebrar isso. Ah, mas Nana, isso não precisa, não tem problema nenhum. Você não falou porcaria de uma forma pejorativa. Mas é bom a gente conseguir corrigir. E se eu puder corrigir, eu vou corrigir. Da mesma forma como eu me referi a alguma coisa como denegrir, e uma pessoa veio na minha página gentil e educadamente e falou: Nana, se você puder, não use esse termo, porque ele deriva de um termo preconceituoso que se refere ao negro de uma forma pejorativa, e isso não colabora. E se tu puder mudar, muda. Na hora eu mudei, porque não me custa nada. O judiar também, que a gente está acostumado a falar, que provém dos judeus, né? Vai mudar o mundo isso? Não, mas vai ajudar a mudar esses caminhos, quebrar paradigmas, tudo isso colabora. Se a gente pode fazer isso, por que a gente não vai fazer? Não custa nada. Agora, também falo da mesma forma para as pessoas que vêm criar problemas onde não tem. E se ela puder também, eu peço, se ela puder se referir às pessoas que estão ainda meio escorregando, porque nós todos estamos escorregando, sem exceção. Todos nós vamos dar umas pisadas no tomate feias. Se a pessoa que puder corrigir, ela puder chegar na página da pessoa, mesmo que seja em post aberto, hoje a gente se comunica assim, também não precisa ter tanto cuidado, pelo menos comigo, não. Se quiser falar no post aberto, pode falar, mas se a pessoa puder falar: Nana, olha só, você deu uma errata aí quando você se refere a tal coisa, eu posso contribuir, eu vou falar pra você que isso daí ficaria melhor se fosse assim ou assado. Gente, isso ajuda tanto. Isso ajuda tanto todo mundo, porque não é legal a gente chegar com ideias lacradas, isso não é filosófico, isso não é revolucionário, isso continua sendo da mesma natureza daquilo que a gente quer combater. Não faz sentido, não é necessário, não ajuda. Então todas as pessoas que se dedicam a uma causa específica para militar hoje na sua vida, seja causa negra, seja causa feminista, seja causa da criança, exploração das mais diversas formas, escravidão das mais diversas formas, seja manifeste-se dentro do veganismo, né, do abolicionismo, não importa mesmo. O que importa é que a gente consiga fazer isso de uma maneira mais eloquente, prestando atenção se existe coerência na nossa fala e nos dirigindo às pessoas de uma forma mais aberta, porque todo mundo tem coisas para colaborar. Eu descobri esse ano, por exemplo, de uma forma muito contundente, nem sempre gostosa, agradável, muitas vezes foi de uma maneira bem desagradável, eu descobri que todo mundo que é bom também é ruim. E todo mundo que é ruim também é bom. E isso se a gente for usar só essas duas coisinhas do bonzinho e malzinho, que eu já sou contra. Porque não existe isso. Isso é quadrinho, isso é HQ, isso é mangazinho, que a gente deixa para eles essa coisa do bem versus mal. Nós somos uma panaceia, nós somos uma mistura e como tal nos comportamos. Então, se todas as vezes que a gente tiver uma pessoa que é boa, deu várias contribuições para o bem, ela chegar com um pensamento fechado e ela achar que vai colocar na conta daquilo que ela já fez de bom, ela vai estar cometendo um grande desperdício, porque ela poderia muito bem chegar e falar assim: olha, essa é mais uma tentativa de contribuição, vejam se serve. E aí todo mundo fala: não, não serve, tá horrível, Nana, para, sai daqui com essa loucura, esse negócio que você tá falando aí não tem nada a ver, isso é ruim, essa sua proposta aí, olha, tá horrorosa, sai, Nana. Aí eu falo: tá bom, vou lá olhar de novo, não custa nada, não importa quantos títulos eu tenho poucos, mas tem gente que tem muitos. Não importa se eu tiver me formado em Massachusetts, Ohio, como diz o pessoal na brincadeira, não importa onde eu tenha adquirido qualquer título, não importa, eu sempre vou poder fazer alguma besteira.
Do mesmo jeito, às vezes as pessoas são tolas, elas estão equivocadas, mas seja como for, elas sempre vão poder dar uma contribuição interessante para a gente melhorar o que a gente já tem. Então, a intransigência é um grande bloqueio no nosso crescimento e na nossa tentativa de revolução. Revolucionar exige da gente algumas renúncias, e renúncias para o bem, não é abdicações, não é a gente ser resignado, como eu sempre digo, não é uma paz frouxa, não é resignação, não é mordaça na boca, porque paz sem voz não é paz, é medo. Mas se a gente puder, de verdade mesmo, deixar as coisas abertas, trazer coisas, receber coisas, trocar, a hora que o colega... Isso é contra, né? Isso é contra a nossa natureza, porque a gente quer sempre se defender. É. Então tem que estar aberto para ouvir o outro e ver, o outro está melhor? Então ótimo, a opinião do outro é melhor, vamos com a do outro, não precisa ser sempre a sua. Essa é a contribuição do meu marido, porque a gente tem feito um trabalho junto o tempo todo, o ano todo, né? O Bruno ficou mais nos bastidores esse ano, mas o ano de 2017 que o aguarde, porque vai ter que botar a carinha sim, né, para defender. Isso eu acho que é uma renúncia que a gente faz, é uma renúncia ao verniz. Eu precisei renunciar muito aos meus vernizes para enfiar minha cara nesses vídeos, todas essas lives todas toscas, quebradas, celular que caiu, que vibrou, sinal que cortou, quadriculado na minha cara, foi bicho que latiu, bicho que urrou, teve de tudo. A minha cara que nem sempre estava boa, muitas vezes eu estava chorando, emocionada demais, destemperada, criança passando com vassoura aqui atrás, não importa, muitas vezes eu deixei de varrer meu chão, deixei de fazer um monte de coisa para conseguir botar a minha cara em prol de defender aqui uma união de forças para a gente seguir aprendendo, que o que a gente quer mesmo, de verdade, nem é ensinar ainda, é aprender. E aí, quando a gente aprende um pouquinho, já compartilha com um amigo, porque isso é muito legal, é a gente fazer significar a sabedoria. Tá bom? Então, sobre intransigência, eu fecho com: não vamos deixar que a intransigência, seja lá de onde ela provenha, ela obstrua o trabalho de uma intenção tão incrível que é a revolução ética, que é a revolução por direito de todos os seres. Os animais não têm esse tempo todo para ficar aguardando a gente se entender. A gente precisa ser um pouco mais flexível, não abdicar dos nossos valores, nunca isso, mas a gente precisa estar mais aberto para correções. Eu fecho dizendo, eu vou errar bastante ainda. Todas as vezes que eu errar vai ser com a intenção de acertar, mas isso não vai me imunizar do erro. Todas as vezes que eu cometer uma falha, que alguém puder me falar, Nana, corrige isso daí que vai dar mais certo, eu recebo, porque eu não sou infalível e não tenho essa pretensão de jeito nenhum. Obrigada, a gente já volta com mais outro tema.